Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ligados conosco aqui no canal do NEP Honório Abreu. Segunda-feira, dia de continuarmos as nossas reflexões em torno de O Livro dos Espíritos, ainda no seu capítulo 3º da Criação. Hoje, com as duas últimas perguntas sobre a formação dos seres vivos. E no questionamento de número 48, o codificador Allan Kardec indagará aos espíritos: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Questionamento de número 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Agora, meus amigos, é hora de apurar os ouvidos, principalmente os espirituais, para refletirmos em torno das perguntas realizadas por Allan Kardec e das respostas concedidas pelos benfeitores amigos. As perguntas de número 48 e 49 de O Livro dos Espíritos convidam-nos a refletir sobre a origem e a evolução dos seres vivos na Terra, particularmente a espécie humana. A impossibilidade de conhecermos a época exata do aparecimento do homem e de outros seres vivos lembra-nos sempre dos limites da nossa compreensão e dos mistérios que envolvem os desígnios divinos. A primeira pergunta, 48, aborda a ideia de que todos os nossos cálculos sobre a época do surgimento do homem na Terra são quiméricos, são ilusórios. Isso nos leva a aceitar que, diante do imenso conhecimento espiritual que ainda nos escapa, é preciso ser humilde. A ciência pode proporcionar-nos teorias e evidências, mas a totalidade do plano divino e os detalhes específicos sobre a origem da vida em nosso orbe, em nossa casa celeste, permanecem velados para os nossos corações. A segunda pergunta explora por quê, a pergunta de número 49 explora por quê. E veja o quanto Kardec é lógico nos seus questionamentos aos espíritos. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que então os homens não se formam espontaneamente, como poderíamos colocar seria previsto no início dos tempos? A resposta que os espíritos nos concedem sugere que os elementos necessários à formação humana foram absorvidos e transmitidos pelas leis de reprodução. Isso implica que, uma vez estabelecida a vida, ela segue um ciclo contínuo de desenvolvimento. Desenvolvimento este que é governado por leis naturais divinamente estabelecidas. Os espíritos concedem-nos respostas que nos fazem refletir, conduzindo-nos sobre o entendimento mais profundo da interconexão da vida. Tudo no universo segue um plano meticuloso e ordenado, onde a evolução e a perpetuação das espécies são partes integrantes de um grande esquema. A transmissão de elementos vitais e a reprodução não são eventos aleatórios. Fazem parte de um processo contínuo, um processo harmônico, um processo que reflete a sabedoria e a vontade do Criador. Aceitar que certos aspectos da criação estejam além da nossa compreensão imediata ajuda-nos a cultivar uma postura de reverência e de respeito pelo mistério divino. A vida é um fenômeno sagrado, um fenômeno extraordinário, cuja complexidade e a beleza convidam-nos constantemente à admiração e ao reconhecimento do paternal poder.
Aqui nós encerramos a nossa reflexão sobre a formação dos seres vivos conforme os espíritos propuseram as perguntas realizadas pelo codificador Allan Kardec. Em mim, um senso renovado de humildade e de admiração pelo mistério da vida. A impossibilidade de conhecer algumas questões simplesmente prostram-me os joelhos para que eu abençoe cada vez mais o Criador. A vida, em sua infinita variedade e beleza, continua a ser um testemunho do poder e da sabedoria de Deus. Na próxima semana, continuamos ainda no capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, Criação. Porém, nós iniciaremos um novo item. Um item curto, 2 perguntas e comentário de Allan Kardec. Povoamento da Terra, Adão. Nós continuaremos a explorar os mistérios. Continuaremos a abordar as maravilhas que revestem a criação divina. E eu convido todos a se juntarem a nós. Convido também, se for a primeira vez que você chega aqui no canal do NEP Honório Abreu, conhecendo os nossos estudos, pelo menos considere inscrever-se no mesmo, acionando o sininho das notificações, curtindo, comentando, mas acima de tudo compartilhando. Essa família que nós estamos criando, construindo, edificando com e em Cristo Jesus, ela se engrandece quando nós convidamos outros corações para se irmanarem aos nossos corações. De nossa parte, eu, Uriel Augusto, digo um até breve. Uma segunda-feira iluminada, uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.